pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre sombras amnésicas e eu queria dar uma continuidade nesse assunto, porque talvez a gente pode aqui integrar outras perspectivas e outros entendimentos e relacionar a questão da sombra amnésica com uma das modas hoje, com uma daquilo que ficou, que hoje faz parte do modismo, com relação a essa busca infinita do estado do eu. Dentro dessas buscas existe uma cultura, surge uma cultura do tal do mindfulness, ou seja, atenção plena. E eu queria trazer um pouco esse assunto para a gente refletir aqui. Eu sei que o que eu vou falar vai gerar um tanto de incômodo, pessoas que vão contrariar a forma de eu colocar aqui, outras vão provavelmente não concordar, mas enfim, eu vou trazer a proposta da atenção plena sobre uma perspectiva das neurociências. Faço questão de, no final, deixar algumas referências científicas sobre os estudos do que o Mindfulness pode trazer para nós sobre uma outra perspectiva, não tão realista e promissora como promete. E vou também indicar alguns livros que tratam desse assunto. Bom, o que isso tem a ver com a sombra amnésica? É que justamente a prática da atenção plena, ela também envolve algumas áreas do cérebro, no qual, dependendo como a gente trabalha essas áreas, como a gente fortalece sinapses nessas áreas, a gente pode constituir resultados inesperados. Resultados que, em vez de trazer benefícios para nós, pode não só prejudicar nosso dia a dia, nossas relações humanas, como também até gerar ansiedade, por exemplo. Bom, isso estou dizendo por quê? Porque uma das áreas que hoje, dentro dos estudos da neurociência, se vê quando a pessoa está praticando qualquer uma dessas, que são vários modos de praticar mindfulness, tem várias opções, mas aquela que trabalha com o controle da respiração, com aquela que trabalha de você reconhecer os seus sentidos no corpo, ou de você tentar esvaziar a mente, enfim. Todas essas práticas, quando a gente coloca no estado de atenção pleno, a gente tá ali, eu sempre uso a palavra incitar, mas ela não é a melhor palavra. Está ali condicionando a um despertar maior na região do córtex singular. No córtex insular. E o córtex insular, ele está justamente, ele é parte da área límbica e é da área onde se gerencia as nossas emoções. E se a gente, quando a gente começa muito a excitar essa área, a gente começa muito provocar essa região, fazer com que ela se intensifique, seria o mesmo como se nós estivéssemos aumentando o volume de um amplificador. Ou seja, a gente vai deixando essa área mais sensível do que deveria. E quando nós fazemos quando a gente fica forçando essa condição, na verdade a gente está minimizando a sensibilidade emocional, a capacidade de gestão emocional. Tanto é que uma outra área que vai trabalhar em paralelo quando a gente faz algum processo de atenção plena é o córtex pré-frontal dorsolateral, que também é o gestor executivo da região límbica. Ele ali, ele trabalha de uma ele que trabalha ali de uma maneira de fazer a gestão e trazer a consciência emocional nossa e nos ajuda a construir o sentimento. Então, são áreas que, quando muito estimuladas, você pode minimizar a sua condição
de analisar uma realidade perspectiva. Na quantidade certa, você trabalhar isso numa forma, praticar esses tipos de exercícios mentais, se for feito de uma maneira correta, com uma intenção correta, com um objetivo correto, e com pessoas profissionais que conseguem entender a saúde mental, ele faz bem, porque realmente você minimiza a sua taxa de estresse, você consegue se sentir mais leve, mais tranquilo e consegue ter uma conexão com a vida de uma maneira mais plena. O problema é quando você excede essas regiões, quando você excede, trabalha essas regiões de uma forma muito intensa, isso pode levar a distorcer a sua própria realidade. Bom, Marcelo, mas está complicado ainda, eu ainda não estou entendendo onde você quer chegar. Vamos lá, pessoal. A prática da atenção plena, se você fizer para seu bem-estar, porque assim, o grande problema dessas técnicas, principalmente desses modelos vindo aí do mundo da autoajuda, esses modelos mágicos, é que você consiga resolver problemas de uma maneira muito simples. Ou seja, é como se você tomasse aquele remedinho que curasse uma doença, mas na verdade o que ele vai fazer? Ele não vai curar a doença, ele vai simplesmente diminuir a dor, mas você continua com o problema em você. Ele é simplesmente um paliatítico com aquilo que você está sentindo, mas você continua tendo problema. E essa é a questão que eu quero trazer para vocês. Da mesma forma que eu fiz o vídeo anterior, quando a gente tem uma intenção sobre uma ação que a gente vai fazer cognitiva, no caso da atenção plena, se você fizer para você tentar resolver um problema, para você tentar deixar de ser estressado, se você tem um sentimento de culpa, ou tem um trauma, ou tem questões pessoais que você quer trabalhar e você pratica essas maneiras, essas técnicas de atenção plena, você acaba fazendo aquilo que eu expliquei ontem, justamente, que tem a ver com a sombra amnésica. Por quê? Porque você vai sobrepor nessas sinapses onde estão essas informações, você vai sobrepor uma outra informação de sentimento, uma outra informação de emoção, e vai minimizar ela. Você vai conseguir meio meio de camuflar ela dentro de você, e isso vai te dar essa sensação de que aquilo deixou, que você está se sentindo melhor, mas não é bem assim. Primeiro porque, normalmente, quando a gente tenta estancar a correlação de sentimentos e emoções profundos, de memórias que ficaram muito marcadas, ela de alguma forma ela está relacionada a diversas outras sinapses, que vai levar a diversas outras configurações de pensamentos, de sentimentos e de como a gente aprecia e vê a vida. Então não adianta a gente simplesmente esconder algo, porque isso vai despertar de outras maneiras. Então você na verdade está fazendo uma prática que está minimizando a ação da emoção, você está minimizando a sua capacidade de equilíbrio homeostático da sua emoção. Você está minimizando essas suas ações, e isso vai refletir em outras questões, tanto nas emoções positivas como nas emoções negativas. E o que eu quero dizer com isso? Você pode se tornar uma pessoa muito mais fria, você pode se tornar uma pessoa muito mais egoísta, você pode se tornar uma pessoa muito menos sensível, você pode se tornar uma pessoa muito individualista. Por quê? Porque você está minimizando áreas, você está trabalhando, está forçando áreas que trabalha a emoção, que gerencia a emoção e a construção do sentimento, que de uma maneira que não é a maneira mais adequada. Isso porque não é que a prática em si seja negativa, mas a intenção do porquê você está utilizando a prática.
Se você estiver utilizando, por exemplo, uma prática de atenção plena dentro do Mindfulness, dessas técnicas que existem, para você prospectar amor, prospectar carinho, prospectar alegria, é, de uma maneira de você, não para curar problemas, não para resolver seu estresse do trabalho, não para resolver seus problemas familiares, conjugais, relacionais, mas para você simplesmente se colocar no estado de paz. Beleza, isso pode ajudar. O problema é que quando a gente tenta forçar resolver um problema por essas técnicas, você pode estar alterando processos sinápticos que podem prejudicar a sua forma de lidar com a vida, inclusive minimizando até aquele sentimento de culpa de coisas que você deveria resolver. Aquele problema que você deveria conversar com a pessoa. Você pode... Aquilo que você fez, que você acha, cara, aquilo não foi legal, eu preciso pedir desculpa. Então você vai meio que perdendo, meio que desvinculando as suas responsabilidades, porque você emocionalmente está minimizando essas sensações e essas construções construção de sentimento. Então, cultivar a atenção plena pode distrair a pessoa das suas próprias transgressões e obrigações, tanto interpessoais, como também pode afetar até o nosso direcionamento moral, de como lidar com as coisas, de como lidar com as pessoas, de como refletir sobre certas decisões, aonde a emoção é um fator fundamental, aonde o sentimento é um fator fundamental. Tem pessoas que acham que realmente técnicas de mindfulness ou técnicas de atenção plena são ali panaceias, mas não são. Elas de alguma forma, tudo aquilo que você vai trabalhar no seu cérebro, que você faz, algumas áreas que você está ali fomentando, que certas regiões, principalmente as executivas e as que tem ali dentro da ínsula ou qualquer região ali da área límbica, todas essas áreas elas vão impactar direto ou indiretamente na sua vida. E principalmente quando você vai forçando de certa forma essas áreas, você pode perder ali a chance de ser uma pessoa que é vulnerável, que é sensível, que está aberto a uma conversa, um diálogo, a compreender o outro, a corrigir erros, a reparar ações que não foram muito bem estruturadas, a ser uma pessoa... como se diz, a pessoa ela se sente, ela tende a ter menos remorsos, a ser mais frio, a não se sentir culpado das coisas. Ela se sente muito mais à vontade de achar que por ela estar plena, ela também está em paz. E as outras pessoas que é o problema e não ela. Então isso afeta justamente a justiça social, a justiça das nossas relações, a justiça de como a gente vê a vida. Tem um livro aqui que eu até anotei, que ele se chama Buda Pill. Esse livro, ele traz justamente, ele faz uma reflexão muito grande do que é o princípio, da onde vêm as meditações, da onde vêm esses estudos, essa prática, isso que é milenar isso, e o porquê que eles praticavam isso. Na verdade, eu vou deixar um artigo muito legal que foi publicado na BBC, com todo o fundamento científico por trás. É muito legal você ver que quando foi essas técnicas, elas eram praticadas com uma intenção extremamente positiva, no intuito das pessoas abrirem mão de ganhos, abrirem mão de respostas, abrirem mão de tentar encontrar verdades, certezas, abrir mão de tudo que eles tinham em volta, que tinha a ver com ter, para se abdicar dos prazeres da vida, para tornarem pessoas mais sensíveis com a vida, para que pudessem dar mais valor à vida. Então é completamente antagônico com o que hoje se pratica.
é totalmente o inverso do que hoje se pratica. E nesse livro ele explica como eles, do porquê, como foi instruído, construído, como ele dá um exemplo de uma técnica que chama Metta Bhavana, que é uma técnica de meditação que contempla a bondade amorosa, o que eles podem fazer para o outro, como eles podem se relacionar. Ou seja, o princípio, a proposta, a ideia, a filosofia, a crença por trás disso, ou mesmo a religião por trás disso, ela tem um valor esplêndido, mas é altamente antagônico com o que se pratica hoje. Você tentar ali forçar, esquecer de seus problemas, esquecer das suas dívidas, esquecer do que você fez para o outro, esquecer das suas culpas, esquecer das suas imperfeições, esquecer das suas pequenezes, do seu eu real ali, aquele lado mal seu, egoísta, ganancioso. Ou seja, você querer esquecer isso, você vai, na verdade, camuflar a sua realidade e isso vai impactar na forma de você ser e lidar com o outro. Então eu quero deixar aqui essa reflexão. Eu vou fazer mais um vídeo sobre esse assunto, que é a relação do mindfulness com a ansiedade. Eles também estão correlacionados quando praticados de maneiras distorcidas, que fogem do princípio da própria prática, da própria problemática. E eu convido vocês a ler esse artigo que eu vou deixar no final. Vale muito a pena, de estudos sérios, estudos científicos, que mostram outro lado de quando isso não é feito com uma intenção positiva, com um ambiente positivo, com um instrutor que sabe, reconhece, que conhece a saúde mental, que se preocupa com o valor humano, com o valor do ser. Isso pode te levar a problemas seríssimos, inclusive criar transtornos, síndromes e te levar a um caminho que talvez vai prejudicar mais sua vida do que resolver. Isso não é eu não estou falando aqui sobre uma perspectiva do que eu acho, eu estou falando aqui sobre a perspectiva da ciência sobre o assunto. E vale também lembrar que a gente tem que parar um pouco de tentar encontrar resposta dentro de nós, porque quase sempre a resposta está fora de nós. Porque se é como nós interpretamos, se a vida a realidade da vida é como nós interpretamos ela, talvez a realidade esteja fora de nós e nós estamos deixando de ver a realidade. O que eu quero dizer com isso? Quem são seus amigos? Quais ambientes que você frequenta? Quais são os desejos que são amparados por você, que você se sente satisfeito quando você consegue? Quais são suas técnicas e como você reage com o mundo? Como você se relaciona com a vida? O que você presta atenção? O que você está dando valor quando você observa a vida? O que você acha que é justo? O que você acha que é errado? O que você acha que é certo? O que você acha que não é certo? Ou seja, talvez a resposta que talvez esteja faltando em nós não é ficar nessa maluquice de querer ficar buscando resposta dentro de nós ou tentar encobertar nossos erros e nossos problemas para baixo do tapete e deixar escondidinho ali. Uma hora isso volta. O cérebro humano, você não consegue arrancar uma memória. Você consegue ele ressignificar, mas para ressignificar você tem que colocar informações nela que efetivamente vai te trazer algum benefício, algo que te alegre. Não adianta você querer esconder de você mesmo, porque não vai dar certo. Isso você pode minimizar, é a mesma coisa que eu falo de uma doença. Você pode ali tomando remedinho de dor, e quando você vai no médico o problema já não tem mais cura. Então assim, aproveitando esse assunto, vamos deixar um pouquinho de olhar para dentro de nós e olhar o mundo que nós estamos escolhendo viver. Olhar qual que é a realidade que nós estamos escolhendo viver.
Quais são os caminhos que nós estamos escolhendo seguir? Quem são as pessoas que nós estamos escolhendo que queiram que faça parte da nossa vida? Quais são as nossas culpas? Quais são nossas imperfeições que está prejudicando o outro e que a gente quer colocar embaixo do tapete com medo de a gente ver o que a gente não vai gostar de ver? Vamos deixar de... quem que a gente está criticando e por que que a gente está fazendo isso? Quem que a gente está julgando? O que que a gente está deixando de fazer para uma plenitude de uma vida que vale a pena ser vivida? Isso está fora de nós. Eu acho que também está faltando o momento da gente observar um pouco mais de nós com nós mesmos e nós com o mundo. Nós com a vida que nós estamos seguindo, escolhendo o caminho, o percurso. Caminho mais fácil, gente, não existe. Não existe. Então, quando você usa as técnicas para tentar se acalmar, minimizar, cara, se você está estressado é porque tem um sinal de alarme batendo ali em você. Cuidado, 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 cuidado. Se você está ansioso, é porque tem algo batendo em você. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, não tá bom, não tá bom. Ô, meu amigo, vamos acordar, porque ó, eu tô mostrando, alarmando você que as coisas não estão boas indo por aí. Então vamos mudar isso. E é isso que quer dizer muitos dos sentimentos que nós sentimos. Então não adianta você achar que praticar certas técnicas vai fazer você simplesmente apagar isso. Porque se esse alarme foi acionado, é porque talvez as escolhas da sua vida não sejam as escolhas melhores, não sejam as escolhas mais adequadas para uma vida que você quer viver. Se você está ansioso, se você está se sentindo depressivo, se você está em pânico, se você está com dores, é porque algo em você, no caminho que você está seguindo, não está muito bem. Algo está acontecendo que você está sendo alertado pelo seu melhor amigo. Ou seja, por você mesmo, pelo seu eu, pela sua mente. Está alertando você que as suas escolhas não são bem as escolhas que iria te levar por um caminho mais feliz. Então não tente esconder, quando for praticar essas técnicas, faça por um bem-estar, não para ocultar você, não para ocultar seus problemas, não para ocultar seus anseios, não para ocultar as suas pequenezes, seus defeitos, a sua arrogância, a sua ignorância, individualidade, não. Faça por amor, faça por relações, faça para o bem de uma conexão de você com o transcendente que é além de uma vida que vale a pena ser vivida. Mas não deixe de dar atenção a esses sinaizinhos que a gente sente, porque não é o outro que está alertando você, é você mesmo que está sendo alertado por você. Cara, não tá bom. Então eu acho que é hora de a gente rever nossas estratégias de vida para escolher caminhos melhores e mais saudáveis para nós. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que faça muito sentido. Não tenho nada contra técnica nenhuma. Eu só quero trazer uma reflexão de qual motivo você está praticando isso e o que isso pode ocasionar a você. Vou deixar esse artigo da BBC no final do vídeo, junto com 2 livrinhos que tratam sobre o assunto. Vale a pena ler esse Buda Pill. É um livro muito bacana que fala do poder dessas técnicas, mas quais eram os objetivos da prática delas. E eu acho que vale a pena a gente entender porque o que nós estamos, ou a grande parte das pessoas hoje estão fazendo com essas técnicas é justamente algo antagônico, completamente antagônico, com como e o porquê deveria ser. Um abraço para vocês, que vocês estejam bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.